E o projeto de ir para o campo é algo que a gente não pode errar. Não pode errar mesmo, sabe? Então a gente precisa, todos os passos a gente vai pedindo a ajuda de Deus, porque a gente não tem tempo para errar. Para quem erra, eu já vi testemunho em alguns casos, erra na escolha, por exemplo, da propriedade, ou na região, e depois que a pessoa percebe, e ela vai ter que se desfazer da propriedade, e às vezes demora tanto. Às vezes demora, além de demorar, vai ter algum prejuízo, porque não pode esperar muito, precisa ir logo para o campo, não posso esperar muito e acaba tendo que vender com algum desconto. E então, uma vez que nós estamos no propósito de fazer a vontade de Deus, nós estamos seguindo a ordem dele. Então, ele é perfeitamente capaz de fazer com que vocês não errem. Ele fez isso comigo. Eu não quero dizer para vocês, não estou dizendo que tudo foi perfeito para mim. Nós tivemos aqui alguns problemas, coisas que eu faria diferente, sabe? São pequenos detalhes, mas eu faria diferente com o conhecimento que tenho hoje. Então, no decorrer das palestras, eu vou mostrando para vocês um ponto aqui, outro ali, para que vocês tenham a oportunidade de não não tomar a decisão que eu tomei, por exemplo. Sabe? Que às vezes a gente toma uma decisão achando que é a melhor. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai ver que teria outra melhor ainda. E Deus, na sua misericórdia, ele vai conduzindo as coisas e vai ajustando para que a gente consiga recuperar vamos dizer assim, o prejuízo ou o tempo em decorrente da decisão que a gente tomou de modo equivocado. Mas algumas decisões específicas, como a escolha da região, a escolha do local, ela não dá para a gente errar. Até porque a gente tem que pedir para que Deus nos leve para o local. Só que ele não fala diretamente conosco. Algumas pessoas têm testemunhos onde elas dizem assim: o Senhor me mostrou claramente que eu devo ir para tal lugar. Eu lembro que quando a gente está procurando para onde ir, nós visitamos muitos lugares mesmo. Já contei para vocês que nós procuramos em praticamente 5 estados e acabamos filtrando sempre entre o sul e o sudeste. Então, uma vez a minha esposa comentou assim: puxa, eu queria às vezes ter algum sonho com algum lugar e a gente visitar esse lugar, eu identificar esse lugar. Coisas assim como a gente viu histórias, tem histórias assim, eu li uns testemunhos da irmã White sobre locais que precisavam de igrejas ou de construir alguma escola, algum colégio, e ela sonhava com algum lugar ela se reunia com os pastores e os pastores eles iam visitando vários lugares, vários lugares, os pastores falavam: não, é esse, é esse. E ela falava, não reconhecia no sonho aquilo. Até que chegou no local que os pastores não deram muita atenção. Falou: é um lugar bom, mas tá com os problemas aqui, não deve ser. Aí ela ficou parada e falou: não, é isso aqui que eu vi no sonho. Aí ela começou a andar por lá pela propriedade e falou: é exatamente esse lugar. Então a gente sonhava com algo assim. Admito que eu mesmo queria, com a minha esposa, eu queria muito ter alguma referência assim, mas não é assim que Deus trabalha. Né? Ele vai nos levar no local, porém, ele quer que a gente se esforce e vai procurando. Até haverá um momento que você vai entrar no local, como já testemunhei isso algumas vezes, a pessoa vai se sentir assim, uma paz ali. Ela fala: puxa, isso aqui, se não for aqui, é pelo menos uma opção. Vou marcar essa opção aqui. Eu me senti bem, assim, sabe? E assim, você sente, é diferente, você sente uma leveza, uma tranquilidade. Você não sente aquela dúvida: será que eu pego aqui? Será que não? Não. Deus te dá uma tranquilidade quando você encontra o local. Dá uma felicidade. Mas vamos avançar aqui. Planejando sua autossuficiência alimentar e hídrica. Antes de mais nada, irmãos, eu queria comentar com vocês algo importante. Quando me refiro em autossuficiência e autossustentabilidade, quando usamos esses termos,
De modo algum, eu estaria, assim, buscando uma autossuficiência, assim, além do que o próprio Deus pode me passar, sabe? Não tem esse propósito, né? De jeito nenhum. A gente se refere aqui exclusivamente a como a gente pode preparar a nossa família e a nossa propriedade para quando a gente precisar viver fora do que as pessoas chamam de sistema, fora numa situação em que a gente não possa comprar e vender. Vamos falar a palavrinha correta aqui que a gente fala, né? No decreto dominical, após o decreto dominical. E a gente não sabe quanto tempo vai durar isso aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, nesse período, nós vamos perder, está profetizado que a gente vai perder o favor de todo mundo, de todas as pessoas, vizinhos, amigos, o próprio Estado, a prefeitura, a gente vai perder o favor deles. E como que a gente vai viver? Então, eu trabalhei aqui baseado nas informações que eu passei no meu grupo lá no Telegram, um resumo aqui do que você precisa ter na sua propriedade para você garantir o essencial para você sobreviver nessa época. Tá? Vamos lá então. Vamos começar pelo item principal, que é a água. Gente, eu sei que talvez alguns de vocês aqui, e eu conheço muitas pessoas que já estão no campo, cuja única fonte de água é a água da servidão. Eu também tenho água de servidão aqui. O que é água de servidão? É quando um vizinho da região ali, determinado vizinho, tem bastante água mesmo. Tem às vezes uma nascente muito grande lá que serve várias pessoas. Sabe, eu tenho um rio, coisa rara hoje em dia, ou ele tem um rio, Ribeirão, que é puro. Aliás, preste atenção, gente, rio puro é raríssimo hoje em dia. Raríssimo. Rio, tá? Que eu saiba, em Minas não tem. Vou dar um exemplo aqui do estado que eu moro, tá? Ribeirão ainda tem alguns, mas são raros também. Eu não falo puro, é aquele que você pode ir nele, em qualquer lugar dele, você vai lá e pega água e bebe. Então, em alguns casos, você vai precisar passar no filtro. Mas então, continuando aqui na questão da água de servidão. Nós temos aqui água de servidão. Como contei nas vezes passadas, numa das palestras anteriores aí, foi uma oferta que o proprietário fez para nós, para conseguir vender o terreno para nós. E para nós foi ótimo. Temos uma aguinha de servidão aqui, só que a condição é que é para abastecer a casa. Então, embora a gente tenha essa água aí, nós corremos atrás da nossa própria água também, para não ficarmos dependentes dele. Como já aconteceu uma situação em que o gado do proprietário, ele estourou as conexões que vinham água para cá e que serviam a própria caixa de servidão que ele tinha. E, ou seja, ele e nós ficamos sem água. Nós tínhamos aqui uma caixa de 5.000 litros e nós ainda ficamos com mais dias que ele sem água, com água. Mas aí, nesse período, nesse primeiro acidente, eu corri atrás e já falei, não, a gente precisa buscar nossa água aqui. Verificar nosso terreno, de onde a gente pode captar, porque a gente não sabe do futuro. E para quem não sabe, a servidão de água é algo previsto em lei. Tá? Ela tem que constar no seu contrato e na sua escritura, que existe essa servidão. E não há nada hoje que um proprietário possa fazer para te impedir disso aí, uma vez que estiver na sua escritura. Mas hoje a situação é essa. No futuro, quando formos párias, considerado párias da sociedade, isso pode mudar. Então, eu queria fazer um alerta para quem hoje tem só a água da servidão, ou para quem encontrou um terreno que só tem água da servidão. Procure ter a sua própria água, cave o seu próprio poço. Não fique dependendo só da servidão, porque um dia a gente vai ficar sem. Tá? E no quesito água ainda,
prestem atenção para quem está buscando água, buscando terreno, que quando você pergunta para o proprietário, aqui em Minas é assim, você pergunta para a pessoa, tem água? Ele não faz a distinção, pelo menos aqui no sul de Minas é assim, ele não faz a distinção em água potável ou não. Se passa um ribeirão lá no fundo, todo imundo, ele diz que tem água. Tá? Se passa um rio grande, não tem água. Se tem uma represa lá, tem água. Mas então você tem que perguntar para a pessoa, tem água potável? Tá? Precisa perguntar, para que você já nem perca tempo. Tá? Porque se não tiver água potável, você pelo menos pergunte a altitude e se existe pontos fáceis de captação de água ali. Tá? Você fala, não, ele fica muito alto, ou não sei se tem. Se tiver, é fácil. Hoje em dia, qualquer lugar baixo no terreno, na parte mais baixa do terreno, pelo menos aqui em Minas é assim, você encontra água. Na parte alta é mais difícil, né? Então, é, essa questão da água, ela precisa ser considerada e volto a falar também com respeito ao poço. Se você ah, não tem nascente no terreno, então é precisar cavar um poço, ok? Então, gente, evitem cavar o poço semi-artesiano. Já falei isso aqui várias vezes e falo no meu grupo, já falei umas 10 vezes no meu grupo lá. Não cave o poço semi-artesiano. Na verdade, se você tiver recurso, cave ele, mas cave outro também. Cave o caipira também. Né? O motivo, nós já falamos, alguns novos aqui não sabem ainda, o motivo é que na falta de energia para puxar água, você consegue buscar água no balde, no poço caipira. No poço semi-artesiano e no artesiano você não pega. Ah, mas eu tenho um sistema solar. Ótimo. Então você vai ter água sempre que tiver sol. E se tiver bateria no seu sistema solar, nós temos aqui uma bomba solar, uma bomba d'água solar, e ela só nos provém água quando tem sol, porque não temos bateria. É só o kit. Se o sol bate na placa, a bomba manda água para casa. Então, ainda assim, é prudente ter algum cuidado no seguinte sentido. E se um dia você não pode comprar e vender, e você não tem acesso, e essa bomba estragou, ou você tem algum problema no controle, como é que você vai fazer? Eu não tenho nenhum vizinho da mesma fé do meu lado para me ceder água, não tenho alguém. Aí você, bom, só me resta puxar água no balde, né? Porque a água está lá. Mas se for um poço semi-artesiano ou artesiano, você não pega. Por quê? Por causa da bitola dele, né? A bitola dele não cabe um balde ali. Então, nessa questão da água, é importantíssimo pensar nisso aí, gente. Pouco se fala nisso, mas não deixe de pensar nisso aí. Tá? Priorize o poço caipira. Até por um segundo motivo. No poço caipira você pode ter duas bombas nele. Tá? Você pode ter a bomba d'água elétrica e a solar. Nós temos aqui os dois. Nosso poço aqui é australiano, já falei para vocês, né? Aquele de barranco. Vim conhecer aqui. A água vai para umas caixas, para duas caixas d'água que estão na parte um pouco mais abaixo da captação do poço. Em um poço nós temos uma bomba solar e outro uma bomba elétrica. E uma caixa. Uma caixa a solar e outra bomba e a outra a solar, a elétrica. Qual o tamanho da caixa ideal para você colocar ali? Gente, não economize nesse sentido. O ideal é que você coloque uma caixa de 5 mil litros. Por quê? Porque se por acaso você precisar fazer uma manutenção ou houve algum problema na sua captação de água, você vai ter água ali durante um período para mandar para sua casa até que você faça a manutenção. Tá? Se você tiver uma caixa de 1.000 litros apenas ali, ou 2.000 litros, é pouco. Na zona rural, quanto maior o reservatório que você tiver, mesmo que você não use tanta água, é melhor. Uma caixa de 5.000 litros é desejável. Para quem não questiona como fala, é, o preço da caixa, a gente tem um fornecedor aí que ele cobra baratinho, tá?
digo barato, a gente economiza uns R$ 800 em relação ao preço de mercado. Alguém escreveu aí que existe bomba manual que puxa até 20 metros. Que bom, que bom. Eu conheço bomba que puxa até 7. Depois, se a pessoa puder passar um link para nós aí no grupo, tá? Que é muito útil isso aí mesmo. Uma bomba manual faz toda a diferença mesmo. E então, sobre as duas bombas, nós usamos a bomba no dia de sol, em tempo de sol, usamos a bomba solar. Quando começa a chover ou fica nublado, a gente usa a elétrica. E quando não... já me perguntaram, já aconteceu alguma situação em que você não podia usar a solar e foi usar a elétrica, deu problema? Já aconteceu. Então, para isso, como que a gente contornava isso aí? Prevendo uma situação como essa, na casa que fica no ponto mais alto, nós também temos uma caixa de 5 mil litros, não uma caixinha pequena. Até que a gente consertasse o problema, nós ficamos com água ali. Se eu tenho uma caixa de apenas 1.000 litros, não dá para nada, gente. Para nada. Não dá. O consumo de água na propriedade rural é diferenciado, é bem maior do que na cidade, gente. Vocês vão ver, para quem já mora no campo sabe disso. É bem maior que na cidade. Essencialmente por causa das plantas, né? Mas vamos lá. Então, nessa questão da água, é importante você ter o poço caipira, tá? Por quê? Por conta da possibilidade que você vai ter depois de puxar água com balde ou com a bomba manual. E também para você conseguir instalar duas bombas lá. Nos poços de bitola de 20 centímetros, que são esses poços semi-artesianos, você não tem como puxar, colocar duas bombas. É uma bomba só que vai lá. Tá? Então, eu tenho só um poço. Você pode colocar duas bombas ali. Nesse momento, se a pessoa vai se instalar agora no campo, agora, eu diria o seguinte: compre primeiro a bomba elétrica. Você não sabe até quando a gente vai conseguir usar, mas compre ela primeiro. Porque vai funcionar, seja sol ou chuva, ela está funcionando. Assim, se você tiver um recurso, depois você coloca uma solar também. E para quem tenha nascentes ou um ribeirão de água potável, considere instalar ali uma roda d'água ou um carneiro hidráulico. Acho que vocês já estão familiarizados com isso. Nós aqui não temos queda o suficiente no ribeirão para puxar um carneiro hidráulico, mas já considero puxar de 500 metros acima, no meio de uma mata, para conseguir ter isso aí. Vai ser trabalhoso, viu? Mas é bom ter essa opção também. E lembrando que, no caso do carneiro hidráulico, o ideal é que você tenha pelo menos uma queda de 2 metros entre a captação e o local de instalação do carneiro. Aí você vai conseguir mandar longe a água. Alguém levantou a mão aí, mas nesse momento a gente não pode, gente, tá? Depois eu dou espaço para vocês falarem, tá? Nesse momento a gente vai avançar até o fim. No finalzinho a gente conversa um pouco. Então, sobre a água, o que eu queria falar para vocês sobre a autossuficiência hídrica, é isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Então, guardem bem essa questão. Se no seu terreno vai ter só a única fonte de água é poço, ele tem que ser caipira. Prioriza o caipira. Tá? É muito importante isso aí. Eu tenho só solar. E não tem opção, gente. Entregar na mão de Deus, sabe? Isso é para quem tem a opção de escolher agora. Porque essa questão de você ter que puxar água no manual, sem bomba solar, bomba elétrica, é muito sério isso aí, tá? Então vamos considerar essa opção na hora de fazer a sua escolha. Vamos lá aqui. Eu coloquei a observação seguinte: devemos considerar que, num cenário em que as atenções do mundo estarão contra os guardas os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, quem sem serve água, ou seja, o servidor, a fazenda servidora, o sítio servidor, ele pode cortar a qualquer momento a água dos fiéis. Então, essa precaução não é para agora, é para no futuro, sabe? É para quando a gente não puder comprar e vender mesmo, que é que a gente está se precavendo já.
Além disso, quem puder abrir um reservatório para captar a água da chuva, ou, enfim, para colocar a sobra da água da nascente, alguma coisa assim, para que você possa utilizar para irrigar, faça também. Um reservatório mínimo ideal seria um de 5 por 10. Tá? Eu já vi pequenos também. Quanto menor, mais profundo tem que ser. Vamos então mais para frente aqui. Falei aqui para vocês sobre a questão do reservatório, né? É muito importante que os reservatórios que você vai ter um na captação da água e um na caixa. Então, quando você for comprar as caixas, já sabe, vai comprar pelo menos duas. Tá? Uma vai ficar na captação lá embaixo e outra em cima. Quem que não usa a caixa na captação? Quem tem água por gravidade, não precisa. A maioria das pessoas não tem, tá? Alguém perguntou aí quando que a gente vai falar sobre plantando essencial para viver sem supermercado. É hoje ainda. Fica aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu estou falando sobre autossuficiência alimentar e hídrica, tá bom? A gente está acabando aqui a parte da água e já vai partir para a questão do alimento. Então lembre-se disso aí, gente. A caixa d'água que você vai instalar, ela tem que ser de volume, de grande volume, para você prevenir situações em que você precisa da manutenção no sistema. Quando for assim, você vai viver durante o período que você está sem água, sem que não estiver vindo água para sua propriedade, você vai estar vivendo da água que você acumulou já. Então não pode ser uma caixinha de 500 mil litros, 1000 litros, não. Tem que ser uma caixa grande mesmo, tá? Ok. Vamos então para a parte que a pessoa cobrou ali. Plantando essencial para sobreviver. Pessoal, vou passar uma lista para vocês de coisas, de itens que são essenciais numa propriedade rural e que com apenas essas coisas aqui você consegue viver fora do sistema, sem ir ao supermercado, sem dinheiro. Tá? Então, na hora de priorizar o plantio, priorize esses itens que eu vou passar para vocês agora aqui. Já digo por quê também. Muito importante considerar que muitas pessoas vão ter pouca terra. E tendo pouca terra, aumenta ainda a maior responsabilidade de saber o que plantar com prioridade. Ok? E como organizar esse plantio na sua propriedade. Vamos lá, então? Vamos começar pelas frutas. Se você não tem muito recurso ou tem pouco espaço, priorize as seguintes frutas aqui: a banana, o abacate, o mamão e a manga. Por quê? Porque são essas frutas que alimentam. Assim, de longe a banana alimenta mais que outras frutas. Por quê? Porque a banana você consegue comer de todo jeito, né? Você consegue comer ela crua, cozida, assada, frita. E você faz um monte de coisa com ela. Gente, eu sou da terra da banana, no Vale do Ribeira. Morei muitos anos lá quando era pequeno. E eu conheci famílias muito pobres que sustentaram seus filhos com banana. E não tinha ninguém magrinho lá, gente. Eles comiam todo dia virado de banana. Ou banana cozida. Ou banana crua mesmo, sabe? Quando não tinha outra coisa para comer, era isso aí. A gente vai falar do milho também, que eu conheci famílias também que sustentaram todos os filhos só com milho. Essencialmente com milho. De vez em quando comia uma coisa ou outra. Mas na fruta, prioriza a banana. A banana é uma fruta que ela vai precisar de um ano ali, um ano e meio para começar a produzir. Mas plante várias variedades. E várias unidades de cada variedade, para que você tenha o ano todo. Tá? Nós temos aqui 7 variedades de banana aqui. Só que a gente não tem o ano todo, pode admito para vocês. Por quê? Mas isso já é por causa do frio. Porque aqui é um lugar que faz um frio mais rigoroso. Tá? Mas eu posso dizer para vocês que de 12 meses, a gente tem uns 10, 9, 10 meses no ano, nós temos muita banana.
E o abacate, ele tem, além de ser uma fruta muito nutritiva e que sustenta, você pode tirar o óleo dele. Então, algo que nós fizemos aqui, nós temos cerca de 10 pés de abacate aqui, 3 variedades. Por enquanto, só um está produzindo. O abacate demora um pouco para produzir, mas quando começa, a gente não para mais. E nós pretendemos, já que não temos acesso ao óleo de coco aqui, nós pretendemos no futuro utilizar só o óleo de abacate. Além dele ser, como dijimos, né, uma fruta muito boa que realmente sustenta. E em segundo lugar, a gente vê o mamão e a manga, que eles trazem algum sustento, mas não como essas duas primeiras. Essas duas primeiras são frutas assim, coringas mesmo. Então, tem pouco espaço, tem pressa. Então, priorize essas daí, na questão das frutas. Plante também, lógico, não deixe de plantar pelo menos um pé de limão, de laranja, tá? Para garantir a vitamina C e também acesso aos remédios que essas plantas elas provêm, né? A folha delas dá. Na questão de raízes, é muito importante priorizar a mandioca e a batata doce. Tá? Também no norte do Brasil está cheio de família muito pobre que vive de mandioca há anos. E outra mandioca você guarda na terra, né? Tem uma durabilidade boa na terra. E a batata doce também. Então, se você priorizar essas duas, né, eu diria até mais adiante, plante também o inhame, se tiver uma parte mais úmida no terreno, o inhame, o cará. Então, essas plantas, você não precisa dar muita manutenção nelas. A batata inglesa eu colocaria na lista também, só que ela já exige muita água para você regar, tá? Você precisa regar muito a batata inglesa para que ela possa produzir. A não ser que você programe para plantá-la na época das chuvas. Aí sim. E na questão dos cereais e leguminosas. Agora sim, gente. Entra o item mais coringa aqui da lista aqui, que é o milho. Não conheço um animal, desculpa, um alimento mais versátil que o milho. O milho é extremamente versátil. Extremamente versátil. Para quem tem alguma limitação no conhecimento dele, vai dizer, puxa, mas o milho, é tão pouco tempo que a gente encontra o milho verde para comer. Então, a parte mais simples do milho, do consumo dele, é a época que está verde, porque ele vai ter um ciclo de 7 a 15 dias no máximo, em que você está podendo comer ele verde. Depois você tem que esperar ele amadurecer, secar, aí que você vai ter uma série de variedades que você pode utilizar. Você pode comer ele, fazer cuscuz, né? Pode fazer ele, farinha dele, e tanta coisa, gente, que você pode fazer. Muita coisa mesmo. O milho você pode fazer muita coisa dele. E é um alimento muito nutritivo. Só que aí você precisa ter um pilão. O pilão é o principal acessório que você vai ter depois que você fizer a sua casa. É o pilão, gente. Não deixe de ter o pilão, tá? O pilão e aqueles moedores manuais, eles são extremamente necessários no campo. Muito necessários. Além deles, separe espaço para você plantar o arroz, o feijão, a soja e a ervilha. Então, veja bem, você tem a mandioca, a batata doce, o inhame, banana, abacate, o milho, arroz, feijão, soja e ervilha. Se você estiver plantando esses itens aqui, ano a ano, você não passa fome de jeito nenhum. Mas repare que quase todos eles vão exigir que você tenha algum acessório para você beneficiar. Tá? E desses acessórios eu recomendo com muita força mesmo. O pilão e o triturador de alimentos manual. E na questão das hortaliças? Não tem muito espaço, quero ter uma hortinha com o mínimo possível. Qual o mínimo possível para você adquirir uma nutrição mínima de vitaminas A e E, por exemplo, né, que as hortaliças nos dão? É alface, rúcula, espinafre, cenoura, couve, pepino e tomate. Esses dão fáceis. O único mais difícil de dar aqui é o tomate,
que precisa de um cuidado. Mas esses outros que eu citei, que são os mais consumidos na mesa do brasileiro, eles dão muito fácil mesmo. E vocês lembram que a gente comentou de você ter uma cerca de segurança em volta da propriedade? Essa cerca de segurança é um local adequado para você plantar a Ora pro nobis. Põe na cerca, do lado da cerca, deixa trepar na cerca e você só vai podando ela. Aqui a gente planta na cerca da casa a Ora pro nobis, o maracujá e o chuchu, tá? Ora pro nobis, maracujá e chuchu. Então, gente, você já conhece as vantagens da Ora pro nobis, né? Quem não conhece ainda, pesquise. Para o vegetariano, é uma beleza isso aí, gente. Para qualquer um, né? Mas digo, mas para quem não come carne, é um baita substituto, ajuda a substituir. Ok. Então, com esses itens, você não passará fome. Olha só, e se você tiver um espaço mínimo, que seja 1.000 metros para você plantar só. Se nesses 1.000 metros você plantar, você fala, não tem o que fazer, vou colocar uns pés de banana, uns pés de mandioca, alguns de milho e uns de batata doce. Só com esses itens você não vai sequer emagrecer. Eles são altamente nutritivos, gente, e sustentam mesmo. Tá? Então, quanto menor a propriedade, maior a prioridade para esses itens tem que ser. E qual é o ciclo deles? Eles produzem rápido. Os únicos que demoram um pouco para produzir aqui, o que demora mais é o abacate. O abacate pode demorar 3, 4, 5 anos para produzir, de acordo com a variedade dele. Tá? Se você conseguir um pé enxertado, ele vai produzir mais rápido. E os demais é a mandioca, que vai ter um ciclo, dependendo do local que você mora, quanto mais quente, mais rápido. O ciclo dela pode ser de 9 a 13, 14 meses, para você começar a produzir, comer. A batata é bem mais rápida, a batata doce, tá? Então, esses itens aí, gente, e junto com o milho, ele sustenta qualquer família. Tá? Então, para quem tá muito apressado ali e não tem... Fala, gente, eu preciso plantar que eu não sei como vai ser amanhã. Na verdade, gente, não para não assustar ninguém, né? Do jeito que as coisas estão, a gente não sabe se no ano que vem a gente vai ter liberdade religiosa. Eu tenho acompanhado de perto a situação desses problemas aí geopolíticos aí, sabe? Eu acho que nós entramos num caminho sem volta para o tempo do fim. Um caminho sem volta. Ainda hoje eu compartilhei com a minha família, a maioria não está no campo, algumas declarações que a liderança americana tem falado, junto com a liderança papal, sobre a instituição do domingo como dia de guarda. Gente, nunca se falou tão abertamente sobre isso. É tão descarado isso daí, que hoje é tão descarado, tão aberto, fala-se tão abertamente nisso, que a impressão que eu tenho é que a partir de 2027, 2028, a gente pode ter alguma surpresa por aí, sabe? É um negócio assim, assustador. E então a gente todo dia tem que pedir misericórdia para Deus, que nos ajude a estarmos a tempo no campo plantando. Porque eu quero lembrar aqui para vocês, uma vez eu ouvi um sonho de uma pessoa da igreja, uma pessoa que teve um sonho que eu achei impressionante. Ela sonhou que estávamos vivendo na época do decreto dominical. E aí as coisas estavam perto de um decreto de morte. E no sonho dela, ela disse que tinha pessoas que estavam no campo, mas não tinham plantado. Não tinham feito provisão alguma. E outras também que sequer tinham ido para o campo, elas saíram sem nada. E aí ela conta que eles estavam vivendo nas montanhas e algumas famílias tinham crianças pequenas, muitas crianças pequenas, e viam os filhos passar fome e não sabiam o que fazer e falaram, a gente tem algum dinheiro ainda aqui. Eu vou tentar comprar alguma coisa, eu vou tentar trocar alguma coisa de valor. Então, no desespero, os pais deixaram os filhos e desceram na cidade. E eles ficaram lá de cima olhando. E no sonho ela conta, gente, nesse momento, a senhora que contou o sonho, ela conta, começa a chorar. Ela fala que lá de longe eles viram que o pessoal da vila falaram, vocês que são os guardadores do sábado, por causa de vocês que a gente está com problemas aqui, estamos sem água, estamos com um monte de problema aqui, estão dizendo que
E a vocês que não querem se unir conosco na guarda do domingo, aí eles que avançaram neles e mataram. Matou o casal. E ela viu, para ela disse que ela e os amigos dela que estavam longe, viram lá de longe eles fazendo isso. E ela disse que chorava no sonho. E acordou chorando. E chorava contando o sonho. Nossa, ela chorava tanto que eu não conseguia entender direito a mensagem, sabe? Aquilo me marcou bastante. Porque o pensamento que me veio na mente na hora foi o seguinte. Qual vai ser a condição que vai nos sujeitar, poderá nos sujeitar a transgredir? São itens que são condições que possam comprometer aquilo que nós julgamos ser essencial para viver. A falta de água e falta de alimento. Né? Vai ter gente que vai raciocinar. Puxa, eu estou no campo, mas eu não plantei nada, mas eu estou no campo aqui. Eu não cuidei de nada, mas o Senhor, Ele prometeu que ia me sustentar. Então, a gente vamos contar com a bênção dele. Gente, é uma ilusão isso aí. Nós temos ordem para plantar. Né? Nós já comentamos sobre isso, que aquela promessa de que o seu pão e a sua água serão certos, ela é para o tempo de angústia, não é para o pré-tempo de angústia. E sobre isso aqui, eu queria falar com vocês algo bem importante. Tem se falado no nosso meio assim, quem é quanto tempo será que vai durar esse período em que a gente vai ter que viver da terra e do que a gente plantar? Baseado em alguns textos de Apocalipse e alguma coisa escrita nos testemunhos, a gente tem um grande número de pessoas, de estudiosos na nossa igreja, os adventistas, né? Pode ser que aqui tenha algum não adventista, gente, tá? É normal. No meu grupo tem muita gente que não é adventista. Então, lá diz o seguinte, essas pessoas entendem assim, que esse período poderá durar uns 3 anos e meio. Não é pouca coisa, né? Agora, eu recentemente andei fazendo alguns estudos, e eu vou dizer para vocês a minha opinião quanto a isso. Quanto tempo poderá durar? Vocês lembram da história da nossa igreja de quando Deus enviou a mensagem da justiça pela fé para os pastores Jones e Wagner? Naquela ocasião, a igreja não aceitou a mensagem. Né? E por aquela ocasião, ocorreu também que os Estados Unidos, né, o Congresso americano, tentou passar um projeto de lei para a guarda do domingo. Um projeto de um decreto dominical. Aí, como a gente conhece a história, né, o pastor Jones, ele foi enviado para defender a liberdade religiosa, fez uma defesa brilhante, graças a Deus. Foi muito brilhante a defesa que ele fez. E ali não foi passada. Mas depois a gente vê nos testemunhos alguns comentários sobre isso, que são bastante interessantes. Ela conta, Noite conta assim que Deus segurou aquela situação. Por quê? Porque a igreja não tinha aceitado a mensagem da justiça pela fé. Então, ele segurou essa situação e utilizou o pastor Jones para isso. Mas aí, mais para frente, eu li um trecho de uma carta que ela escreveu comentando sobre esse período. Ela escreveu para um pastor. Eu me esqueci o nome do pastor, mas tenho anotado a frase e o nome do pastor. A gente tem alguns livros disso aí. Em que ela disse o seguinte, que o Senhor mostrou para ela que, naquela época, se a igreja tivesse aceitado a mensagem da justiça pela fé, em até 2 anos estaríamos no reino. Ela fala assim, em até 2 anos estaríamos no reino. Então, gente, entre o aceite da mensagem da justiça pela fé e o decreto dominical, que foi imediato ali, que quase saiu, haveriam 2 anos. Então, nesse período, preste atenção nisso aqui, nesse período, nós sabemos que o decreto de morte que caracterizará, que vai marcar o tempo de angústia de Jacó, nós sabemos que é um período muito curto, porque está escrito que se fosse maior, ninguém sobreviveria. É curto esse período. Então a maior parte desses 2 anos está onde? Está entre o decreto dominical e o decreto de morte. Não é? Então, a maior parte disso. Sabe? Eu diria que
que na época do decreto de morte, eu acho que não vai durar uma semana isso aí. Sei lá, talvez mais de uma semana. A maior parte é esse período que a gente vai precisar viver a partir do decreto. E como é que a gente vai viver quase 2 anos, gente, se a gente não plantar? Qual vai ser como vai ser a tentação da gente transgredir? Raciocinar, o senhor ele sabe que eu tenho filhos aqui, né? Eu tenho idoso em casa, eu não sei, eu não tenho nada. Então, a gente pode querer raciocinar de a gente querer se sujeitar a alguma transgressão, pensando que Deus vai entender. Você sabe, acredita que eu já ouvi falar isso aí? Adventistas falando isso aí? Deus não vai entender não, gente. Infelizmente, eu tô dando risada por isso aí, sabe? Porque isso aí é algo assim, triste e cômico ao mesmo tempo. A gente não vai ter essa opção. A gente vai viver daquilo do que você plantou. E alguém comentou aqui que o tempo de do decreto de morte poderá durar uns 3 meses. Tá. Não sei, para ser sincero. Eu acho que vai ser uma semana ou mais, mas se for 3 meses, vai ser algo mais difícil ainda. E de qualquer forma, sobraria quanto? Quase todo o tempo, o período dos 2 anos, sobraria para a gente estar vivendo no campo daquilo que a gente plantou. E por mais que a gente tenha vontade, o desejo, né, de querer ter uma variedade de coisas, né, aqui era um projeto meu, gente, que eu, na verdade, não recomendo que muita gente faça isso, que as pessoas façam, porque é muito gasto e muito trabalho. Eu sempre sonhei em produzir de tudo. E aqui a gente fez todo tipo de experiência, e graças a Deus a gente já produziu tudo que você puder pensar, sabe? Até as coisas mais difíceis, trigo, cevada, aveia, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo a gente já produziu aqui. Mas é extremamente trabalhoso, gente. É extremamente trabalhoso, sabe? Você produzir, limpar, beneficiar, guardar, é muito trabalhoso. Então, tanto que a gente está multiplicando um trigo crioulo aqui, aquele trigo que não, que ele tem menos cromossomos, sabe? Foi difícil conseguir esse trigo. A gente conseguiu um pouquinho só e está multiplicando ele aqui. E eu já fiz um teste para limpar o trigo e para moer. É difícil, gente. É difícil. Então a gente vai ter o trigo aqui para de vez em quando fazer um pão puro assim e tal, porque no fim das contas a gente vai acabar fazendo pão aqui de arroz e de milho, que é mais fácil. Bem mais fácil, sabe? Você passa no moedor, moe e tira a farinha. Lá é muito mais fácil do que beneficiar o trigo. A aveia também é extremamente difícil beneficiar a aveia. É interessante produzir. Aliás, tem um número considerável de aveia, uma quantidade considerável de aveia e cevada crioula aqui. Alguns até me perguntaram, eu tenho a eu tenho um pouco aqui para vender, tá? Mas enfim, é pouquinho. Assim, eu poderia vender para cada pessoa no máximo umas 100, 150 gramas de cevada e aveia. É pouquinho. Mas para quem faz questão de produzir, tá? Depois pode falar comigo. Eu falei para vocês sobre o óleo, né? Gente, o óleo, esse óleo que a gente usa não presta, né? Isso é um veneno. A gente precisa, eu digo que a gente usa porque eu ainda uso esse óleo, embora de modo controlado, né? Mas ainda uso o óleo de cozinha, esse óleo refinado. Mas ele é muito ruim, faz muito mal para a saúde. Tem vários estudos provando isso aí. Então, para nós aqui, na nossa região, o que vai ser bom para nós é o óleo de abacate, que é fácil de tirar. E alguns vão ter acesso, dependendo da região, vão ter acesso mais fácil ao óleo de coco. E outros nem óleo usam. Nessa hora, gente, feliz é quem é crudívero, que não vai usar essas coisas. Então, ainda dentro da questão da, de você viver sem ir ao supermercado, para quem não é crudívero,
lembre-se que eu falei da importância de você morar em um local que tenha os acessórios, os subsídios, né, para que você possa produzir. E aí, fazer a terra produzir. E isso é o quê? É esterco, como adubo. Então, não vai adiantar vocês, se você cozinha para se alimentar, come alimentos cozidos, precisa do fogo, precisa ter adubo próximo a você. Tá bom? Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso também, mas não hoje. Outro dia eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a questão também da, da lenha. Gente, quanto mais turístico for o local, geralmente menos lenha você vai encontrar. Então é bom se afastar um pouco por outros motivos, assim, por entre outros motivos, afaste-se um pouco da região turística, porque eles consomem muita lenha lá. E a lenha acaba sendo algo que você precisa comprar. E a lenha não tem jeito, você precisa ter de graça, porque vai usar muito. Tem que ser de graça, tem que ser algo que você vai ter sempre. Principalmente se você for utilizar, mora numa região um pouco fria, e lançar mão de uma serpentina para você para aquecer a sua água, que é recomendável também. Falarei no futuro mais sobre isso aí, tá? Sobre como preparar a propriedade para você ter um conforto mínimo, gastando o mínimo possível. Mas hoje, por enquanto, gente, eu que tinha de falar mais para vocês é isso daí. Assim, eu preciso falar sobre dois itens que ainda estão pendentes aqui. Um é o açúcar. O açúcar refinado a gente desconsidera logo, né? Mas eu me refiro aqui a um açúcar, aquele açúcar de cana, mascavo que chama. Então, na hora de você faz questão de ter ele, então não esqueça de deixar uma parte da sua propriedade nos extremos da propriedade para plantar cana. A cana é um elemento que a gente chama de permanente, cultura permanente. E é muito permanente. Ela vai se renovando, mas sempre vai estar no mesmo lugar. Então você não pode plantar em qualquer lugar. Tem que ser nas extremidades do sítio, para não atrapalhar o seu acesso, o seu trânsito e o seu plantio de outras coisas. Mesma coisa a banana. Lembra-se, né? A cana, a banana e a mandioca, elas ficam nas extremidades. Tá? Todas nas extremidades. Nunca no meio da propriedade ali, fazer uma rocinha de cana aqui e outra de mandioca aqui, nunca. Nas extremidades, para você, deixa o miolo da propriedade para vocês fazerem os plantios considerados sazonais. Batata inglesa sazonal, arroz, feijão, milho, soja, são sazonais. Né? Ou seja, dá um curto período ali, depois você tem que arrancar tudo e colocar de novo. Na próxima temporada você põe de novo ali. Se não cuidar disso aí, gente, é um prejuízo grande, tá? É muita dor de cabeça e muito trabalho que você vai ter. Então, lembre-se disso aí. Sempre nas extremidades. Tudo que for permanente nas extremidades da terra. E por fim, falar sobre o sal. O sal puro é remédio. Tem gente que não come sem sal. Eu não como sem sal. Tem gente que come sem sal, né? Mas ele é remédio. Mas qual é o sal? Os melhores sais, a gente já pesquisaram sobre isso aí, né? É o sal grosso e aquele sal natural que tem, no caso do Brasil, ele tem em Mossoró. Nós temos aqui a gente usa o sal grosso. Nós batemos ele, moemos ele a princípio no liquidificador, mas a gente tem a opção de moer também no moedor manual ou no pilão também, tá? Já temos estamos preparados com isso aí já. E só que tem um sal melhor que esse ainda. Esse sal marinho de integral de Mossoró, ele é mais nutritivo ainda, bem mais. E nós aqui em casa queremos fazer a transição para ele. Só que para isso a gente precisa encontrar um bom fornecedor. E o sal não tem o que fazer, gente. A única coisa que tem que fazer é estocar. Nós sempre temos aqui 20, 25 quilos de sal. A única coisa é estocar. A partir de 2027, nós pretendemos ter estoques permanentes de 50 quilos de sal em casa. Não tem o que fazer. A gente não produz, né? Então tem que estocar. E os outros sais bons também, que é aquele tal do Himalaia, né? A gente é difícil encontrar um original e eles são caros. Mas, enfim, esses são os itens básicos para que você tenha uma autossuficiência alimentar mínima.
Vamos revisar rapidinho antes de encerrar, então. Nas frutas, priorizar o que é banana, abacate, mamão e a manga. E um limão ou uma laranja também para você ter a fonte de vitamina C. Nas raízes, a maior prioridade deve ser a mandioca e a batata doce. Se você tiver espaço, plante a batata inglesa também, o inhame e o cará. E nos cereais e leguminosos, o melhor de todos, de longe, é o milho. Tá? Milho. Milho, arroz, feijão, soja, ervilha. Qual é o alimento mais versátil que existe pelo menos conhecido, né? Eu acho que no mundo inteiro. É o milho. E o segundo alimento mais versátil é o soja. Ah, mas o soja é difícil encontrar puro, irmão. É difícil, mas tem. Nós temos aqui. Estamos multiplicando. Se Deus quiser, para o segundo semestre, eu vou ter um pouquinho para vender também. Ele é muito versátil. Vocês já ouviram falar, né? Eu vi muitas histórias estranhas de mães que tiveram filhos abaixo de 10 anos que entraram em puberdade precoce. A puberdade precoce ocorre em decorrente dos problemas, né, do soja transgênico. Ele ocorre em meninas. Elas acabam passando pela puberdade mais rápido. Já vi casos de meninas de 7 anos, 8 anos. E foi tudo revertido. O próprio médico falou, tira a soja, que ainda dá tempo de reverter. E no caso da menina, da história que eu vi, a menininha de 7 anos estava tendo seios, gente. E ela estava desenvolvendo seios. E aí os pais tiraram soja, os pais eram vegetarianos, só comiam soja, outras coisas, né? Tiraram e reverteu. E no caso do menino, fiquem atentos, porque o problema é o inverso, ele atrasa o desenvolvimento. Além de atrasar, há um, um retardo muito grave no crescimento do órgão genital do menino. Ah, mas isso não ocorre com todo mundo. Não ocorre, gente. Mas quando ocorre, é a soja. Tá? É a soja. Então, a soja transgênica, de tudo transgênico que existe no mercado hoje, quase tudo é transgênico, né? De tudo que é transgênico, o pior é a soja. O segundo pior é o milho. E se você for ver, esses dois alimentos são os mais versáteis para a gente ter no campo. Basta a gente plantar. Perdão, o segundo pior não é o milho, não. É o trigo. Mas o milho e a soja são os mais versáteis para se ter no campo. Porque você consegue fazer uma infinidade de coisa com eles. Bom, é isso aí, gente. Eu vou encerrar por aqui, na questão da palestra aqui. Alguém perguntou se a minha soja não é transgênica. Nada é transgênico aqui. Tá? É extremamente trabalhoso você conseguir. E amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Sobre algumas dicas. Amanhã não vou ensinar a plantar exatamente. Tá? Plantar é muito fácil aprender a plantar, gente. Vocês encontram ótimas dicas fazendo a busca no Google. Tá? É muito fácil aprender mesmo. Mas existem algumas dicas que a internet não mostra. Por exemplo, a altura de canteiro, distância entre uma planta e outra, que você não tem com perfeição ali. Distância exata, profundidade exata para você plantar cada tipo de grão. Essas coisas eu vou falar amanhã. E também vou falar um pouco sobre sementes crioulas. Como você pode adquirir, como você vai identificar se de fato é, e como você pode plantar e estocar. Tá? Então, agora eu vou deixar o tempinho aqui, mas a gente está encerrando agora aqui, tá? A aulinha de hoje. Eu estou reduzindo o máximo, porque quando a gente deixa muito longa, eu teria mais coisas para falar para vocês, mas depois fica muito, muito cansativo. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e já emendar no assunto das sementes crioulas, do plantio de alimentos. Então vamos separar um espacinho agora aqui para responder algumas perguntas. Eu vou dar uma olhadinha no que vocês escreveram, tá? Mas tem gente aqui que está levantando as mãos. Vamos começar aqui, atendendo as pessoas que estão levantando as mãos aqui, tá? Vamos começar com a Gilda. Irmã Gilda, pode falar. Um minutinho só que acho que você não vai conseguir falar. Deixa eu liberar aqui, irmã, para vocês conseguirem falar aqui, tá? Um minutinho só. Agora sim, pode falar, irmã.
A irmã Gilda está aí? Desative o seu microfone e pode falar, irmã. Bom, vamos para a irmã Suelândia, então. Irmã, pode falar. Irmã, desative o microfone e pode falar, irmã. Todos os microfones estão desativados. Eu já desativei ativei os microfones, só que você também precisa ativar ele na sua manualmente aí na sua frente, tá? Eu estou conferindo aqui, ó. Todos os participantes estão com o som. Dá um minutinho só, tá, gente? Agora sim, agora sim. Eu dei o comando aqui e não fez, irmão. Desculpem que eu dei o comando aqui e não tinha dado certo. Mas vamos lá. Vamos começar então de novo, então. Vamos conversar pela irmã Gilda, então. Tá, joia. Tá? Pode falar, irmã Gilda. A irmã Gilda está aí? Irmã Suelândia, pode falar. Irmão, boa noite. Só queria que o senhor recapitulasse, que eu não peguei na hora que o senhor disse, carneiro hidráulico, como você estava falando da água, o senhor falou carneiro hidráulico, o que é isso mesmo? Irmão, o carneiro hidráulico, ele é um sistema de bombeamento manual, na verdade, bombeamento através da própria força da água, que se instala em locais que tenha água com correnteza. Tá? Você instala ele ali e ele bombeia a água para a sua propriedade, só com a força da água. Então, procure sobre carneiro hidráulico no Google e você vai ver mais informações sobre ele e também vai ver que tem vários modelos à venda. Tá? A água do carneiro hidráulico é muito importante. O carneiro hidráulico ele precisa ter uma água por gravidade, ou seja, uma água de uma nascente forte ou de um ribeirão. A água tem que correr. Tá? Imagina que a situação, você não tem água por gravidade na sua propriedade, que chega na sua casa sem força alguma, mas você tem na parte de baixo um ribeirão de água limpa. Então, lá embaixo, você vai instalar o carneiro hidráulico. Lá que você consegue instalar. E ele vai bombear. Quanto maior o desnível do ribeirão ou da água da nascente, quanto maior o desnível, maior a capacidade do carneiro enviar água para cima. E você vai gastar apenas o carneiro, que ele vai ter custo entre mais ou menos entre R$200 a 5.000, depende do tipo do carneiro. Tá? Tem ótimos carneiros por aí, na casa dos R$800, R$1.200. E nós temos pessoas aqui na região que usam o carneiro e estão satisfeitos. Viu? Um exemplo aqui, tem um irmão, acho que o irmão Mauro, e tem um carneiro muito bom lá. Bombeia água para o sítio todo dele. Entendi. Ok, irmão. Irmão, e outra coisa, o Poço Caipira, o senhor falou que tem uma bitola maior, né, para poder utilizar a bomba solar, né, a bomba da água solar. Qual seria a bitola, assim, ideal para o Poço Caipira? Então, o Poço Caipira, ele tem a bitola dele, geralmente é de 80 centímetros a 1,5 metros. Ah, tá. Só que o mais comum de você encontrar hoje em dia não se faz mais o poço com tijolinho. Antigamente se fazia. Hoje em dia se faz com a manilha. E a manilha, hoje em dia, usa-se a de 1 metro. Um Ah, tá. metro ou 80 centímetros, que são manilhas padrões, sabe? Então, é elas que vedam o poço. Lá dentro do poço, você vai colocar a manilha. Então, a bitola vai ser essa daí. A bitola mínima, então, é 80 centímetros. Então, ali cabe 2 bombas. Tá? É importante isso aí. Cabe 2 bombas ali. Se for o poço artesiano ou semi-artesiano, vai caber uma bomba só. Porque tem bitola máxima de 20 centímetros. 20 centímetros é menos que um palmo. Um palmo de um homem. Entendi.
Tá, joia. E aí, a outra coisa é sobre as sementes. Aí, como é que a gente vai, quem tem interesse nas sementes, que o senhor falou, como que a gente vai comunicar? O senhor vai fazer no final, no último encontro? Como é que é? Bom, eu vou deixar meu telefone para vocês, quem puder anotar aí, Hum. eu vou mandar uma mensagem no texto para vocês. Tá, joia. Então, você pode mandar também nos grupos, né? No Manda grupo no grupo também. Veredas, lá. Alguns grupos já tem tudo lá, meus dados lá, mas eu vou mandar de novo. Manda e vocês Tá, vão ter joia. acesso lá, Tá, joia. tá Obrigada, bom? então. Imagina. Então vamos para o próximo, irmão Jorge, né? Oi, boa noite, irmão Deus. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, irmão. Então, Pode irmão, falar. eu não peguei do começo, é a primeira vez que é, me deram essa dica agora, 8 horas da noite, né? Eu não lhe conhecia, mas adorei a situação. Eu sou o que posso se chamar de caipira do asfalto, né? Eu nasci e Hum. me criei no asfalto. Então, o meu desejo, eu tenho 64 anos, meu desejo ainda é morar no campo, né? E para mim isso é muitíssimo interessante, né? Muitas coisas que o senhor falou aí. E eu cheguei exatamente quando estava terminando a fala de solar. E a irmã agora confirmou a minha suspeita aqui, que você estava falando sobre energia solar, né? Sim, Então, a gente falou pouca coisa sobre solar, irmão. Dessa vez eu falei apenas sobre a bomba d'água solar, tá? tá, A gente vai ter uma palestra, essa aí vai durar um pouco, eu acho que vai ser pelo menos 1h30, que vai ser mais no fim do mês, que a gente vai falar sobre como você preparar toda a propriedade para ser autossuficiente e autossustentável. E certo, ali eu vou falar bastante sobre energia solar. A energia solar ela tem 3 pontos que a gente pode aproveitar. O ponto mais comum é caro, que é você instalar todo o kit. Se bem que tá barateando um pouco, sabe? Mas uma outra situação é você utilizar ela na bomba d'água, para ela captar água através da força do sol. E a outra é você utilizar um aquecedor solar para você aquecer toda a água da casa. Em casa nós temos essas duas só. Temos certo. uma placa na bomba solar e temos as placas no telhado que aquecem nossa água também. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Então, E e eu acho que pode eu falar. posso dar uma contribuiçãozinha quanto a isso, irmão, Ah, porque eu sim. faço parte de uma empresa chamada Energy. Eu Sim. sou um expert dessa empresa e estou começando agora a fazer estamos começando a entrar num projeto específico para igrejas, né? Que não Hum, tem muito assunto aqui, mas se o irmão quiser, eu posso passar o contato dessa empresa e eles são ótimos, são cristãos também, né? A princípio. E assim, rapidamente para entender, eles montaram um grupo de grandes empresários, montaram um fundo, né, para poder financiar energia solar para igrejas. Igrejas não têm crédito no mercado, né? uhum. Seja igreja católica, cristão, seja a igreja que for, já tem muitos casos de sucesso aí. Inclusive Mas até de trabalham igreja também com casa, irmão? Trabalham com também, residência também? tudo, residência, comércio, escola, área rural para galpões, né? Irmão, E, deixa o contato aí no chatzinho, irmão. Deixa o contato no chatzinho para a gente voltar a falar sobre isso. E às ok. vezes muitas pessoas me pedem indicação de de profissionais. Por exemplo, fiquei muito feliz que essa semana eu peguei 2 indicações muito boas. Eu tem uma pessoa que sabe adestrar bois para arar e tem outra Certo. pessoa que sabe construir casa de adobe. Eu já ajudei a Então, construir uma casa de adobe, só que isso é trabalhoso, se não fizer correto, cai a casa. E eu conheci uma pessoa hoje ainda que sabe tudo sobre construção. Depois a gente vai acabar por compartilhar essas informações para vocês, para quem precisar. São quem, pessoas da nossa mesma fé. tá. E no caso da construção, essa empresa chamada Energy, ela faz parte de um ecossistema que existem 18 empresas, que a principal empresa, né, sobre formas de isopor para construção civil, que elimina tijolos, faz Ah, isso eu uma conheço, obra, irmão. Isso eu conheço. conhece?
Mas, Isso irmão, chama... deixa a sua. Eu preciso Não, né? atender os irmãos aqui. Deixa Ah, a sua recomendação ali, o seu contato, para as pessoas poderem contatar o irmão para esses ok. serviços aí. Tá? Você tem mais alguma pergunta, irmão? Vou querer saber mais sobre tudo isso, porque me interessa muito também. Não, Adilson. Tá bom. Vamos falar, então, a irmã Antônia agora. Pode falar, irmã. Não, Adilson, eu tenho interesse em adquirir o milho crioulo, porque eu tenho milho no meu terreno, no meu sítio, mas ele não é milho crioulo, ele já estava plantado lá e não é crioulo. Então, eu quero semente crioula porque é uma maneira de permanecer, entendeu? Eu quero comprar semente. Depois o irmão me diz quanto é que fica, a quantidade, como é que compra, tá? Fala sim, irmã. Nós temos aqui, agora acho que estamos com 5 variedades de milho crioulo aqui. Então, eu Então, aí eu passo gostaria para de ter os vocês aí. 5 tipos, porque o espaço que eu tenho dá para dividir no sítio os milhos por espécie diferente, entendeu? E se forem todos crioulo, eu vou ter permanente, pelo menos até chegar a Jesus Cristo. Amém. É importante, uma coisa importante sobre o milho. Para que não haja cruzamento de espécies, para manter a pureza dele, o ideal é plantar com diferença de pelo menos 2 semanas. Você planta hoje 2 semanas planta outro. Tá? Porque se tiver 5 ou 6 dias apenas de diferença, e no meio do caminho vier uma única chuva, eles vão se Vão se encontrar no misturar. crescimento. Se encontrar no crescimento. E nem todos misturam, mas uma boa parte mistura. Eu já fiz essa experiência aqui, a gente já teve cruzamento de espécies aqui. Então, desde então, a gente Mesmo com distância de plantação? Não, mesmo com distância. Olha, a distância, Caramba! para que não haja, a distância tem que ser superior a 50 metros de um para outro. Porque o cruzamento ele começa com os insetos que polinizam ali, que ficam entre um e outro. E não é só eles também, gente. Tem passarinhos que fazem isso. Mas outro dia a gente fala mais sobre isso aí. A maritaca, por exemplo, ela gosta muito de milho. E ela inspeciona o milharal para encontrar o local, Onde está plantado? para ver a situação que está o milho, né? Se está bom para comer já. Enquanto ela inspeciona, ela vai misturando tudo. Alguém mais? Mais alguma coisa, irmã? Não, só isso. Alguém mais gostaria de falar? Eu cheguei atrasada aqui na reunião, irmão. Eu anotei umas coisas aqui, vê se eu anotei certo. O milho, aipinha, banana, cana é para plantar nas extremidades. Sim. Nas secas, chuchu, maracujá e ora pronobis. Sim. Bom, isso aqui já Chuchu, tem, já maracujá e fiz isso ora nas pronobis. secas. Já tem bastante ora pronobis, só falta plantar o chuchu, porque eu plantei num lugar que não devia. Agora eu vou botar nas secas. Mas o maracujá já está lá. E o ora pronobis Aproveita também, outra coisa boa para colocar na cerca, é a bucha. A bucha que a gente usa para tomar banho, sabe? Sim, bucha é bom, é. É. Não, eu uso muito bucha em casa. A gente só usa essas buchas aí da roça. É. Eu uso até para tomar banho, irmão. Não, então, mas é para isso que a gente usa, para tomar banho mesmo. Não, bucha mas só eu pra uso isso. para esfregar também. Eu tenho as minhas separadas. Para esfregar a panela, para fazer uma tá. coisa. Sim, entendi. Eu uso bucha para várias coisas aqui. Sim. Para lavar qualquer coisa, né, boa? Para panelas, para vasilhas, para tomar banho. Para lavar calça jeans é uma beleza. É, uma beleza. Calça jeans da roça, vem tudo cheio de lama. Eu jogo água ali, boto no tanque, passo a bucha, pronto, boto para bater na máquina, tá bom. Tá bom, né? Tira tudo. É bom a beça. Mas então isso aqui, não errei nada não, né? Eu perdi alguma coisa, mas no princípio. Não errou, não. Não errou, não, irmã. É isso aí. Não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ok. Sobre o carneiro hidráulica que eu vou verificar também. Uma o boa carneiro ideia. hidráulico é uma benção, gente. Então, para quem for, vou falar mais sobre isso aí mais para frente, porque quando itens como o carneiro hidráulico, que funcionam pela força da água, a gente precisa ter algumas peças de reposição. Depois eu vou falar sobre isso também, sabe? Mas eu vou Como você precisar pode ter... da energia solar.
Eu vou ter Falo que também. instalar energia solar para mim, para tudo. Falo também. Então a gente vai falar, isso aí vai ser mais no fim do mês. Aliás, é uma das aulas mais legais que a gente tem. É essa que fala sobre estruturando a propriedade toda para você viver fora do sistema. Então não precisa Eu tô gastar muito pensando. não, gente, sabe? Lógico, quanto mais você investir, melhor, né? Mas é possível você cuidar de uma forma que o seu investimento seja mínimo. É possível, sim. A gente vai falar bastante sobre isso no futuro. Ok. Mais alguém gostaria de falar? Eu vou entrar aqui para ver as mensagens. Tá, um minutinho só, por favor. E vamos responder as mensagens então. Vamos lá. O Genin disse que alertou que tem uma bomba manual que puxa 20 metros. Puxa, irmão, eu vou pesquisar essa bomba aí. Eu conheço uma que puxa até 7. Vou pesquisar isso aí. O irmão Daniel Oliveira, a bomba d'água solar, ela vai 1 a 3 placas, né? E a gente vai falar mais sobre isso no futuro ainda. Eu posso até recomendar para vocês alguns modelos de bomba e alguns locais para comprar. Que tem locais que não entregam, tem locais que não entendem. Importante, quando você for buscar fazer a pesquisa sobre a bomba solar, você precisa pedir para falar com o técnico da empresa. Não apenas falar, eu tenho uma situação aqui, a bomba solar, para ele vender qualquer coisa para você. Tá? Ele vai fazer um cálculo com você de capacidade. Esse cálculo de capacidade é muito importante para você não comprar nada Ô, irmão aquém Dilson. e nem nada além. Tá? Bom, tá lembrando. Deixa eu ver, alguém Ô, mandou um irmão link de uma Dilson. bomba. Quem está falando? Pode Ô, falar, irmão irmão. Daniel. Ô, irmão Dilson. Boa noite a todos. Pode falar, Daniel. Boa noite. É, é difícil achar essa bomba solar? É muito cara? Não, ó, irmão, tem. Ó, deixa eu até aproveitar aqui e ver eu já vou ler o que você falou do grupo aqui também. Irmão, a bomba solar, você encontra. Procure por Tubarão Bombas. Uma das empresas que eu recomendo que se compre. Tubarão Bombas. Tá? Você encontra de várias capacidades e preço, tá? Você vai encontrar ela a partir de uns 600 e poucos reais até uns 4, 5 mil reais. Então, olha, para vocês terem uma ideia, o kit meu aqui, como eu moro, a minha bomba, a minha água é captada lá na parte baixa, que fica a 250 metros de distância da casa e 55 metros de desnível. Eu precisei de um kit de 4 mil reais. Se a distância da ponto de captação de vocês é menor, você não precisa disso aí. Vocês vão gastar menos. Quanto maior o desnível, maior a capacidade da bomba. Aí, quanto No maior a meu caso, capacidade é da bomba, mais 70, caro. irmão. Oi? Repete, irmão, por favor. No meu caso aqui, é 75 a 80 metros de distância, entendeu? E o desnível, qual que é? Sabe? Quantos metros? Você fala a caída, né? É. Bom, irmão, Olha, é irmão, a necessário ter caída uma ideia. deve dar eu acho que deve dar uns 3 a 4 metros. É pouco, irmão. Então, o seu kit vai ser mais barato que o meu. Vai ser bem mais barato. Tá? Quando você for ligar para a empresa, ele vai pedir essas informações. Ele falou, qual é o desnível entre o local da captação e o local da sua caixa d'água, né? Não é da sua casa, não. É o local da caixa d'água, tá? Qual é o desnível entre um e outro? Se Sim. a caixa d'água fica lá em cima, então você tem que saber mais ou menos. Não, vai dar lá uns 20 metros de desnível. E a distância vai ser tanto. E qual o mínimo de água que você quer? Aí tiver uma dica importante. Se você não disser isso aí, ele vai sugerir que você compre uma bomba mais forte do que você precisa. Ah, mas qual é o mínimo necessário, irmão? Entendi. Olha só, se você conseguir pegar entre 600 a 800 litros de água por hora, tá ótimo. Mais do que isso, melhor ainda.
Sim, Mas como o sol ele sim. está aí o dia inteiro, né? Então não precisa de muito, não. Daí você fala, não, pega essa bomba aqui, vai falar, pega essa bomba aqui, vai custar 3.500. Você fala, não precisa, você me arruma uma que puxe 700 litros por hora. Ah, eu tenho essa aqui que vai custar 1.500, pronto. Sabe? Então você tem que ir com cuidado para que você não compre exatamente aquilo que o cara está tentando te empurrar. Isso é importante, chamar o técnico da empresa e pedir para ele fazer para você um cálculo de capacidade, tá? Deixa eu ver aqui uma informação importante, aproveitando, Daniel, que você Entendi. falou, passou uma informação importante aqui, que o abacate plantado a partir do caroço leva 5 anos para produzir. Então, muito importante isso aí. Aqui, eu tive um caso que produziu com 4, mas em média é isso mesmo, irmão. Às vezes até mais. Sim. Olha só, a Sony disse que existe Então, eu uma bomba plantei em manual. 2018. Eu é, plantei em 2018 12 caroços de abacate. Então, já tem uns pés de abacate aqui, já está produzindo já pela terceira vez, segunda ou terceira vez já. Ai, que beleza. Plantei em Você vai ter 2018. bastante abacate. A irmã É. Sônia disse que existe uma bomba manual que chama bomba Rosário. Vamos pesquisar isso aí, gente. Pesquisar isso aí. E Daniel, você tem mais alguma pergunta? É, sobre construção de cerca, irmão. Porque geralmente fazer construção de cerca de madeira apodrece as madeiras rápido, né? E se fizer aqueles de mourão de concreto? Fazendo no próprio sítio mesmo, ao invés de comprar, porque no mercado tá muito caro. É 80 reais cada mourão de concreto daquele. Aí eu não tenho condições de comprar um negócio desse. Irmão, Fazer de uma qualquer cerca forma, aí, por você. exemplo, de um quadrado aí de 1.000 metros, por exemplo. Irmão, de qualquer forma, você vai gastar. Mas então eu vou te dar uma ideia que me ensinaram aqui, que você vai gastar menos. O mourão, mesmo que você faça em casa, você vai gastar mais. Porque você precisa de concreto e ferro, né? Vai precisar de ferro ali. Então, usa mesmo o próprio mourão de madeira, mas consiga na região ali óleo queimado. Pinta ele com óleo queimado, a parte que vai é 1 metro que vai para baixo. Você pega esse 1 metro e pinta com óleo queimado, e se quiser, já é suficiente Sim. isso aí, para durar aí uns 20, 30 anos. Sim, já ouvi Mas se falar. você quiser que uma segurança maior ainda, aí você compra sacos pretos e enrola o pé dele de saco preto, enterra com saco e tudo. Aí sim, irmão. Pode deixar que não vai quebrar, não. Um rapaz Entendi. ensinou isso Tá aí, ele certo. mostrou, inclusive, o vizinho mostrou, inclusive, a cerca dele, que tem, em alguns pontos, estava com 20 anos. Estava lá a cerca. Olha, Deixa eu ver já aqui. pensou? Não, Adilson, só uma perguntinha que me escapou agora, e eu preciso saber. Eu posso comprar bomba solar para o poço, mesmo sem ter energia elétrica no sítio? Sim, a bomba solar não Tranquilamente. depende de nada, irmão. Eu Sabe? Não compro a precisa de bomba e nada. ela por si só já faz o Por si só ela trabalho. puxa, Só que é assim, a bomba solar, se você passar uma nuvem entre ela e o sol, ela já para de enviar. Então, se você, para que não seja assim, teria que colocar uma bateria de boa capacidade, para ela compensar o momento que você está sem sol. Só que aí, quando começa a mexer com bateria, o projeto fica caro. Então não vale a pena. Mas, na Então, verdade, eu nem tenho problema, eu nem preciso botar essa bateria, porque eu tenho água por gravidade. Só que, como tem muita da montanha, só que a montanha é muito grande, eu não tenho ideia de onde eu moro aqui. Cachoeiras de Macacu, eu acho que é maior que Maricá, é muito grande aqui. E aqui é mais floresta, tudo floresta, né? sim, E é muita gente que usa muita água. A água aqui é o que não falta. E todo mundo usa água por gravidade. Eu mesma recebo de um rio, que do lado dele tem outro, são muitos rios. Só que desse que eu recebo, na região onde eu estou, tem muitos outros sitiantes. Eu não vejo com os olhos, mas eu conheço. E eles todos usam. Então, eu tenho previdência de que no futuro essas pessoas possam ter algum problema, o fato de eu ser adventista e elas não, entendeu? São sim. distantes, mas mesmo assim.
E se eles ficarem preocupados com a água que estão me dando para alguém que eles devem destruir, eles podem cortar a minha água. Então, eu já estou produzindo um poço lá, por garantia, sem mencionar nada para ninguém, mas eu já estou cavando um poço. Sim, E aí muito eu bem. quero já ter no poço essa bomba, porque eu estava pensando no poço, irmão, para tirar de caçamba, porque eu também estou porque deve é. Uhum. Para mim era assim, vou usar a caçamba. Mas o irmão falou na bomba de poço, bomba solar, aí isso é melhor ainda, porque eu posso botar água para a caixa, no caso de acontecer isso, entendeu? Sim, Foi muito sim, bom. Já até anotei aqui, é tubarão bombas, né? é isso. Sim, Emma, é muito importante se precaver quanto a isso. Se a origem da água ela passa pelo terreno de um não alguém que não é da mesma fé ou que não teme a Deus, aí a gente pode no É o futuro ter caminho algum da água, problema. por exemplo, eu vou direto lá na minha água, porque lá em cima, no mais alto ainda de onde eu estou, que é muito alto, ele tem uma caixa enorme que foi construída pelos sitiantes e tal, e ali tem várias saídas, inclusive a minha, onde eu vou quando há algum entupimentozinho por causa de folhas e tal, e tiro. Só que, como há uma concorrência, eles podem, com questão de represália por eu ser adventista, por causa do sábado, eles vão lá sabe, cortam a minha ligação, só para me Ah, sim, provocar ou para me prejudicar. E aí eu não preciso ter preocupação com isso, entendeu? sim, Continuo isso com a minha mesmo, água lá. isso mesmo. É, É a isso. bomba solar com certeza será muito útil, como tem sido para nós aqui. Deixa eu ver aqui, continuando aqui, a Sônia pediu para eu fazer um vídeo do sítio. Eu posso mandar algumas fotos, eu não envio vídeos assim completos da propriedade, viu? Por segurança mesmo, sabe? Mas eu mando algumas fotos, posso mandar algumas fotos para vocês de como está aqui. Não nesse momento agora, porque nós estamos limpando o mato pós-chuva, né? Nós vamos roçar o pomar e estamos renovando a horta e tudo mais, mas eu mando sim. O Fabiano disse que tem plano de fazer óleo de gergelim. Diz que tem uma maquininha que tira rápido. Olha, eu quero aprender isso aí também. Não plantei gergelim ainda aqui, mas eu sei que dá. O Daniel disse que ele só usa óleo de coco. Um balde de 3 quilos dura 2 meses. Daniel, depois, se você tiver um bom fornecedor, passa para nós o telefone. Você tem o telefone, né, Daniel? Depois passa para mim também. A live, alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Denise perguntou. Sim, tem um irmão que está gravando ela e ele disponibiliza no site no canal do Sítio Ararate. Busca lá, Sítio Ararate. Tá lá. Todas, tá? Deixa eu ver. O sal que dá para os animais é bom. Olha só. A Maria está perguntando aqui. O sal grosso, não existe só um tipo de sal grosso. O sal grosso mais comum é esse que se dá para os animais. Esse sal é bom também, só que ele é um pouco impuro. Mas a impureza dele se dá pelo manuseio, que ele é mais relaxado, visto que vai ser dado para animais. Mas é possível você comprar o sal grosso manuseado de modo limpo. É possível, ele vem lacrado, o saquinho lá de uma maneira diferente, sabe? Numa embalagem diferente. Você encontra em agropecuárias. Você encontra sacos de 10, 5, 20 quilos. E esse sal é bom. Tá? Só peça para a pessoa ver e falar, não quero aquele que você dá para o gado, não. Eu quero aquele que é igual ao do gado, só que ele é embalado de modo mais limpo, tal, que é para consumo humano. Aí eles têm. Irmão, como é que eu boto esse sal no coqueiro? Irmã, você sabe que o sal. Você sabe que essa questão do sal no coqueiro é mais lenda do que. Sabe? Sabe olha só, por quê? Eu digo que é mais lenda. Porque eu já vi testes acompanhando isso daí, que o que de fato vai fazer diferença no coqueiro é o calcário, o cloreto de potássio e a ureia. Esses vão fazer diferença.
O sal ele não faz muita diferença, mas se você colocar o sal ou colocar, por exemplo, o adubo de esterco de galinha ou de gado, é a mesma coisa. Então, o coco, inclusive tem bons canais acho que no Telegram, no Instagram, de pessoas, de produtores que mostram como você adubar o coco e por que fazer assim, assado. E é interessante que os grandes produtores, eu fiquei até frustrado, porque eles falam contra o sal. Eles falam, não, gente, se você colocar sal, coloca outra coisa que dá muito mais resultado que o sal. Mas então não Mas o precisa, não, irmão. cloreto de potássio é um sal, né? Então, só que ele Qualquer cloreto é sal. exato, só que ele é diferenciado, né? Ele é Com sal também. certeza, é de potássio, em vez de Isso, sódio. isso. E aí, na terra, para o preparo, o ideal é colocar, de fato, o calcário, que é essencial, né? Para corrigir a Eu acidez. uso. Em seguida, entrar com o cloreto. E depois fazer a manutenção, né? Fazer a manutenção a cada 3, 4 meses, uma manutenção ali. E ele vai ajudar bastante o pé de coco. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui se a minha soja é transgênico. Não é transgênico a minha soja. Não. A soja é crioula mesmo. Inclusive, a gente vai colher agora em abril, se Deus quiser. A gente vai colher uma safrinha agora em abril. Deixa eu ver. A Diná disse que o Senar dá cursos online grátis. Sim, tem boas plataformas de curso grátis. E cursos bons, vale a pena pegar esses cursos. Deixa eu ver. Ok. Alguém perguntou aqui se eu tenho um grupo de WhatsApp que onde eu passo as informações. Eu não tenho, só tenho um grupo no Telegram. Porque lá no Telegram as informações não somem. Mesmo que você entre hoje no meu grupo, você vai conseguir acessar todo o histórico. Lá tem muito material, gente. Muita coisa. Tem muita coisa boa mesmo lá, viu? Porque a gente está ali há 3 anos já passando informações para as pessoas lá. Tem muita coisa. O nome do grupo é Da Cidade para o Campo. Pode me escrever que eu passo o link. Eu já passei alguns grupos por aí, tá? Enfim. Deixa eu ver. Sobre o poço, a Diná falou sobre a importância de tirar a licença para abrir o poço. Olha, se o poço for caipira e você morar bem longe da cidade, você não precisa da licença. Tá? O poço, se você for fazer um poço que usa maquinário, quando é o semi-artesiano ou artesiano, vai precisar de licença, porque se por acaso houver um dia uma verificação e você não tiver, você vai ser multado. Sabe? E vai ter que tirar a licença pós-multa. Já o poço caipira, você faz algo discreto, não precisa não. Alguém aqui... Ah, tá. Alguém pediu aqui para eu passar. Eu vou passar lá no Telegram o contato das empresas que constroem casas de madeira, que tem custo bom. Gente, atenção com casa de madeira. Muita atenção. Você economiza, tá? Mas se você pegar uma empresa picareta, aí é só prejuízo. Então, como eu fiz muito, a nossa casa aqui, eu falei para vocês, é de madeira. Sala, quartos são de madeira e cozinha e banheiro são de alvenaria. Então, eu fiz muita pesquisa antes de fazer a casa. E eu posso indicar com segurança para vocês as empresas que eu sei que são sérias. Tá? Eu estive nas empresas. Então, no Paraná, você tem a Madepinos, que tem casa de baixo custo, porém é uma empresa séria, faz tudo certinho. Em São Paulo, você tem o Rei das Casas. E na internet, você encontra ainda um local que chama Minha Casa Pré-Fabricada. Só que esses não constroem. Minha Casa Pré-Fabricada. Tá? Eles vendem um kit. Se você precisa arrumar um carpinteiro bom para fazer. Eles entregam o kit certinho, com um manual, tudo certinho lá. Então, se o seu carpinteiro foi bom, ele vai fazer do jeito que está na foto. Então, essas empresas são sérias. Tá? Qual que você recomenda, Dilson? Eu recomendo as 3. Mas se você vai gastar um pouco mais, se você fizer com a Rei das Casas, porque eles constroem com a madeira um pouco superior. Eles constroem com cambará. Já o Madepinos constrói com pinos, que é a madeira depois do eucalipto
é a madeira mais barata. Importante, se for construir com eucalipto, só aceite se for com toras tratadas, tá? Só se for com toras tratadas, porque o eucalipto ele empina muito fácil, gente. E ele tem durabilidade menor. E ok, mas qual que é o mais usado no Brasil? No Brasil e no mundo inteiro, a madeira mais usada é o pinus. É o pinus. Quem mora no sul passa bem, porque no sul tem muitas empresas que constroem. E é mais barato. Alguém levantou a mão? Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui. A Michele falou para falar um pouco sobre a casa de pau a pique, de barro. Vou fazer só uma pinceladinha aqui, irmã, porque a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, tá? Construir com barro, ele não é uma construção tão simples como se parece, né? O barro ele tem que ser um barro ótimo, argiloso, que dê liga. Para que não haja rompimento ou acidentes, sabe? Mas se você tem um barro desse em casa, que é comum ter, sabe? Se você tem isso aí, então você tem a opção de construir apenas com o barro, fazendo do barro tijolos, ou utilizar ou fazer aquela de pau a pique, né? Que é onde você... eu já ajudei a construir uma vez, por curiosidade, né? Onde você utiliza algumas madeiras e bambus. E você preenche com placas preenche as paredes com placas de barro. Esse é um jeito mais econômico ainda. E menos demorado. É mais rápido você fazer assim. Mas se você vai fazer de barro, faz logo de tijolo. Tá? Que fica bem robusto mesmo, viu? Bem robusto. Aliás, querem saber mais sobre isso aí? Ainda hoje a irmã Diná publicou no grupo dela ótimas informações sobre construção com barro. E nós temos o irmão Genivaldo, que ele já construiu várias casas de barro para nossos irmãos em vários estados do Brasil. Ele tem bastante conhecimento sobre isso. Em breve teremos novidades com isso aí, tá? A gente está precisando mesmo ter alguém assim no nosso meio, alguém de confiança para trabalhar com isso. Se você pretende construir com barro, fale com o irmão Genivaldo, ou se não, fale comigo, tá? E a gente vai ver se consegue intermediar para que você consiga economizar com isso, tá? Aqui está o telefone, irmãos, o telefone do irmão Jorge. Eu vou salvar aqui, né, todas as informações aqui, inclusive o telefone dele, para ele falar sobre, para a gente pegar as informações sobre esse método de construção. Pessoal, a construção com isopor é um negócio meio novo no Brasil, mas ela é muito boa, viu? E é mais econômica. Então, para quem ainda está pesquisando, considere isso daí, tá? Considere construir com isopor. Que não é o isopor comum isso aí não, tá? É um negócio muito bom mesmo. Já me informei sobre isso. As lives são só sábados e domingos e vão durante todo o mês de março. Tá? A irmã Rayana pediu para falar alguma coisa sobre a agrofloresta. Não posso falar hoje, irmã. Isso aí é um assunto que vai demorar um pouco para falar. Mas podemos, mais à frente, pensar um pouco sobre isso, tá? A bomba carneiro, alguém perguntou aqui. Não, a bomba carneiro, ela não se usa no poço. A bomba carneiro só se usa em local aparente com água corrente. A água corrente tem que ser de um ribeirão ou tem que ser de uma nascente, tá? É só ali, porque ele fica exposto. No poço não tem jeito, porque o carneiro hidráulico ele exige um desnível de água para que dê pressão nele e ele possa bombear. É o desnível que vai fazer a água vir com força nele e ele vai ficar bombeando e manda para outro local a água. Aqui alguém perguntou se frutífera enxertada é pecado. Não é, não. Fique tranquilo, irmã. Não é pecado, não. Sabe qual é o único problema da frutífera enxertada? Ela não dura muito. Então, mesmo que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Particularmente, eu acho que Jesus vem nos próximos 3, 4 anos. É só opinião, tá, gente?
Não quero fundamentar isso aí além dos acontecimentos. Mas eu tenho que estar preparado, porque se vier daqui 10 ou 20 anos, por conta disso, eu planto aqui frutas enxertadas e também planto frutas sem enxerto. Porque eu sei que algumas enxertadas vão produzir durante os 4 ou 5 anos e vão parar de produzir. Elas não têm a mesma força que as outras, tá? A irmã Sônia falou que o pé de mamão dela está com algumas pintinhas pretas. Essa é a principal doença do mamão, irmã. Aqui também acontece isso. A solução para isso daí é você borrifar calda bordaleza ou óleo de nim. Pode consumir assim mesmo, tá? A Sônia falou também aqui que os pés de laranja dela estão com folhas cheias de cinza preta. Você consegue tirar isso daí com óleo de nim também, tá? E calda bordaleza. Isso aí tem um nome, esqueci o nome desse fungo que ataca. Aqui, volta e meia, eu estou lutando com isso aí também, que as minhas cítricas também aparecem isso aí. Deixa eu ver. O Jorge falou também da possibilidade de reciclar garrafas PET e fazer tijolo com elas também. Também dá, é uma boa opção. Ok. A irmã já escreveu agora que ela postou a receita no grupo, a receita que fala sobre o Adobe. Tá? Inclusive, eu tenho uma foto lá que ela colocou no grupo de uma casa feita com barro, bem bonitinha, viu? Até eu tive vontade de construir daquele jeito lá. Irmãos, tem a Irene que queria falar alguma coisa. A Irene já falou? Quer falar, irmã? Está me ouvindo, irmão? Estou ouvindo, pode falar. Boa noite. É o seguinte, lá na roça, nós temos um poço caipira e temos um semi-artesiano. Já faz uns 5 Sim. anos que foi feito o semi-artesiano. Eu vi o senhor falando que a gente vai ser multado. Será que eles multariam? Já Não, faz uns irmã, isso é um risco remoto. Ah, Isso é um risco remoto, sabe? Não quer dizer que todo mundo que tem sem licença vai ser multado. A chance maior de a pessoa ser multada é quando ela mora na cidade, ou próximo à cidade. Quem mora na roça é muito raro isso aí, mano. Muito tá. raro mesmo, sabe? É muito raro alguém na roça. Eu mesmo conheço, eu digo para vocês, eu conheço mais de 100 famílias no campo. E eu não conheci ninguém que foi multado porque tem um poço artesiano ou semi-artesiano. Mas eu sei que isso pode acontecer por denúncia de vizinhos. Pode Sim. acontecer. Mas se você for ver, o próprio vizinho geralmente tem. Não, Então a não. chance de alguém te Lá, denunciar quando é eles mínima. foram fazer o poço artesiano, fizeram na região toda ali na roça. Todos fizeram, entendeu? Então não dá não. Mas olha, é importante assim, se você mora numa comunidade pequena, essa é uma informação muito importante. Uhum. Para quem mora numa comunidade pequena, não é adequado que todos tenham seu poço. Por comprometimento do lençol freático mesmo. Porque aí, se digamos que são 8 pessoas dentro da comunidade, aí cada um tem o seu poço. Sim. E aí pode ocorrer de os vizinhos mais próximos, ou alguém mesmo das 8 pessoas acabar tendo, na época da seca, um prejuízo na água. Vai descer muito a água dela. E vai se perguntar, puxa, mas por que eu estou com água aqui? Meu poço secou e meu vizinho da comunidade está com água. É por causa da captação próxima, conjunta, que comprometeu o ciclo. E se isso acontecer, por exemplo, digamos que vocês 8 estão com poço, e os vizinhos de fora começarem a ficar sem água, e eles souberem que vocês têm poço, eles podem denunciar vocês. Não, peraí, naquela comunidade ali tem 8 poços. Então eles podem denunciar vocês, aí isso poderá ser o problema. Então, numa comunidade, o ideal é que se tenha no máximo 2 poços. Para não ter problema, tá? Tá. 2 poços no máximo. Agora, se for uma fazenda grande, até pode ter mais, pode colocar 5, 6 poços dá. Mas se for pequeno, não pode ter muito poço. Porque se alguém denunciar, aí pode haver um problema ali, porque você pode haver uma sobrecarga do lençol freático da região ali, daquela micro-região.
Entendi. Obrigado, irmão. Nada.